O maior problema não é o divórcio. O maior problema é a dureza de coração. Eu sou o Padre Cleiton, bem-vindo ao nosso canal Parábola Explicada, e esse é mais um vídeo sobre a vida familiar, sobre o matrimônio. Talvez, querido irmão e irmã, você se pergunte por que um padre que não é casado se dá o direito a explicar, a falar alguma coisa sobre matrimônio. Do mesmo modo como um médico, que talvez não tenha câncer, mas pode orientar, explicar como é que deve ser a saúde de uma pessoa ou o tratamento daquele que precisa recuperar a sua saúde. Uma vez, numa passagem descrita no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 2 ao 6, levaram a Jesus a pergunta sobre o divórcio. E é claro que Jesus insiste que aquilo que Deus uniu, o homem não tem direito de separar. Mas mais do que condenar o divórcio, Jesus se preocupa com a dureza de coração, com aquela forma de relação entre o marido e a mulher em que não manifestam amor um ao outro, mas na verdade se torturam, se maltratam, se desrespeitam. Se essa situação tem acompanhado a sua vida familiar, a sua vida matrimonial, presta atenção ao que Jesus fala. O problema da dureza de coração. Mas quando começaram o namoro, o coração não estava endurecido. Naquele período de preparação ou do início da vida matrimonial, o coração não estava endurecido. O que foi que causou então essa dureza de coração? Chegando a ponto de marido e mulher não conseguirem se olhar nos olhos. O que se perdeu pelo caminho? Talvez a gente poderia pensar naqueles desgastes, como tantas coisas na vida se desgastam, não é verdade? Um carro envelhece, um carro quebra, um carro estraga alguma peça, mas a gente sabe que tem que repor, a gente sabe que tem que fazer manutenção, a gente sabe que tem que cuidar periodicamente. Todas as coisas estão sujeitas ao desgaste do tempo. Também o amor. Me chama muito a atenção, é muito interessante, na verdade é provocador quando Jesus fala que antes de se preocupar com o divórcio, na verdade se deve olhar para essa dureza do coração. Na Bíblia, existe uma outra imagem para falar da relação do homem com Deus e que se fala de uma dureza também, que é a dureza da coluna. Um povo de cerviz dura. Essa é a expressão que aparece tantas vezes na Bíblia para falar da relação de amor entre o homem e Deus. E o que é essa cerviz dura? É, na verdade, aquela forma de orgulho, de soberba. Quando o homem se fecha à sua relação de dependência de Deus. Tudo aquilo que o homem é, tudo aquilo que ele existe, tudo aquilo que ele é capaz na sua existência, ele deve a Deus. E quando ele é capaz de se entregar nas mãos de Deus, então, de fato, esse homem é capaz de viver bem uma vida de fé. Na relação entre as pessoas, essa cerviz dura, ela aparece na relação matrimonial como dureza de coração. Aquele momento em que o homem não cultiva em relação à sua esposa amor. Aquele momento em que a esposa não cultiva pelo seu marido a atitude de amor, mas cultivam, na verdade, o orgulho. E do orgulho nasce a competição, nasce a incapacidade de dialogar, nasce a incapacidade de um apoiar ao outro. Fique atento, querido irmão ou irmã. É dureza de coração que está machucando a relação matrimonial de vocês? O que está acontecendo? Talvez cada casal, todos os dias, deveria renovar a aliança de amor. Eu sempre digo aos casais que quando cada um está num canto, no trabalho, em casa, e tem um momento de olhar para a aliança, de fazer uma oração, de rezar pela vida do outro. São tantas coisas que influenciam e que vão desgastando a vida matrimonial, e se não houver uma espiritualidade que sustente, então sim, todas as outras coisas vão se levantar como um muro de separação na vida do casal. Dá uma olhadinha, o que anda endurecendo o seu coração? O que está criando entre você e seu esposo, entre você e sua esposa, um muro de separação? Será que é um excesso de cultivo de si mesmo? Será que é um excesso de acolher a influência dos outros e não perceber que a vida do casal é sempre de uma intimidade no pensamento, no planejamento, na vivência? Será que tem muita coisa da vida íntima de vocês, das preocupações, das chateações,
que estão vazando no ouvido de outras pessoas e outras pessoas influenciando a situação de vocês? Pensem bem nisso. Antes de pensar no divórcio, pensem justamente na conversão do coração. Onde quer que estejam, com a situação que estiverem enfrentando, saibam que sempre podem contar com a nossa oração. Tenham sempre, no sacramento do matrimônio, a confiança de que Deus dará a vocês a força para que aquilo que Ele uniu nunca se separe. Mas devem procurar uma espiritualidade que sustente essa união, que sustente esse amor. Peço a vocês, deem aqui uma clicada para poder se inscrever no canal, compartilhem com os amigos de vocês, deem uma curtida nesse vídeo se ele ajudou em alguma coisa, alguma dificuldade que vocês estejam enfrentando. Contem comigo, com as minhas orações, com o nosso canal Parábola Explicada. Fiquem com Deus, Deus abençoe.